aqui também. Gente, bom dia. Bom dia para quem está chegando aqui também. Já tem a maior parte dos participantes assistindo aqui. Só vou dar uns informes aqui antes de começar. Então, para quem está participando do Hack Week mesmo aqui, a gente passou um documento do Google aí para vocês preencherem e colocarem os grupos. Eu só queria mostrar brevemente aqui, mais ou menos como é que a coisa ficou, só para, enfim, dar o estado atual dos projetos. Então, a gente... A gente está com 8 projetos vivos, né? Um caiu fora agora no processo, mas a gente tem dois projetos em relação à pós-graduação. Um é uma elaboração de uma disciplina multicêntrica aí de formação científica, com metodologia, boas práticas, etc. Essa tem menos gente interessada como primeira opção, e o outro é avaliar conceitos de ciência aberta e formação científica na plataforma Sucupira. Esse tem bastante gente. Inclusive, assim, a gente pensar se talvez não queira quebrar esse grupo em dois aqui, tá? Porque tinha um troço que era olhar na Sucupira, tinha uma vertente que era olhar, enfim, os docentes no Lattes, como é que eles pensam a produção, o que eles têm aberto. E o terceiro, opinião de discentes, sabe? Talvez esse para quebrar esse grupo em dois. Inclusive porque tem um tema 9 ali, tal, que era o uso de preprints por pesquisadores brasileiros, que acho que talvez tenha a ver com um pedaço aqui ou ali. Aí tem um tema de dados aqui que meio que fechou, que é os dados pseudo-abertos ali do Thiago. Tem essa coisa de ativismo enfim, estimular boas práticas de dados aqui, tal, que tem menos gente, não ver se vai sobreviver. Esse aqui morreu. Aí tem o do algoritmo para catalogar projetos de divulgação científica. Esse tem 3 pessoas, aliás 4 agora, então esse aqui deve rolar. É o Netflix, ali, a ideia do Wanderson. Depois tem aqueles 2 projetos do Twitter. Um era ver o compartilhamento de artigos de Covid, criar um grafo disso. E o segundo era a replicação daquele estudo de impacto do Twitter sobre citações. Ambos têm pouca gente como primeira opção, várias como segunda. Então, assim, talvez vale a pena juntar os dois, não tenho certeza. Talvez desses dois venha um aqui e tal. E tem esse último aqui e tal, que tem algumas pessoas que é, sei lá, a adesão de pesquisadores brasileiros a preprints, que, de novo, pode ou não se juntar com um dos grupos da pós-graduação ali e tal. Basicamente, nossa ideia aqui, uma vez que a gente termine o workshop, é tentar, enfim, fazer reuniões em cima. A gente vai ter 8 reuniões em cima das 8 ideias que estão vivas, mas a ideia é mais ou menos tentar evoluir para formar esses grupos e ter todo mundo num grupo aí para o dia de amanhã. E acho que informes é isso, a gente vai falar mais disso mais tarde, ali, tal, a partir das 3. Agora eu queria, na verdade, dar as boas-vindas para o Helder Nakaya, que vai ser o nosso palestrante de hoje. E, enfim, vai falar sobre reuso de dados públicos. O Helder é uma pessoa importante para nós, porque, na verdade, ele era coproponente do projeto com a gente, quando o projeto ia acontecer na USP. Enfim, meio como laranja aí, não, mas, enfim, acho que tá ótimo, sabe, dar espaço para as pessoas. Ele é orientador de Thiago, né? Então, dar espaço para as pessoas fazerem coisas. Como eu era o único cara velho, não era da USP, a gente precisou da ajuda dele, mas, enfim, somos muito gratos ao Helder, pena que não rolou de fazer presencial. Mas ele está aqui com a gente para falar um pouquinho. Ele é uma pessoa também que faz bastante no Budget Science, inclusive a gente estava falando aqui e tal, de como formar a gente nisso aí. Então, queria, enfim, passar a bola para o Helder. E a gente tem mais ou menos umas 2h30 ou alguma coisa assim para ter essa conversa. 2h40 talvez, porque depois a gente tem um workshop menor sobre trabalho remoto e tal com o Thiago, com o Kleber. Helder? Bom, eu agradeço demais, Olavo, e os organizadores. Na verdade, você fala que não rolou, mas na verdade rolou, porque eu gostei dos projetos que vocês listaram. Até tem umas... Eu queria até participar, talvez, do brainstorming, porque eu vejo muita coisa que eu queria que algumas pessoas que soubessem programar e tocassem, que não tinha nada a ver com a minha linha de pesquisa. Por exemplo, uma delas, que eu tento falar isso para quem manja de música. Eu queria converter dados moleculares em música, em sinfonia, assim, estabelecer alguns acordes que pudessem não ser proibidos na música, mas que você pudesse tocar como uma diabética parece, como um HIV parece. Porque a gente tem os padrões, o que a gente só precisaria ter um músico para converter isso em alguma coisa gostosa de ouvir. Obviamente, isso é mais não é muito científico, mas é algo interessante. E sobre os projetos de... Ninguém é formado em música, mas de repente alguém toca aí e tal. Vocês podem se identificar com músico aí. Porque aí é só você falar pra gente como é que são a entrada que você precisa para tocar a música, quais são os acordes que são proibidos, aí a gente pode fazer a parte do output. E aí ver como é que
as doenças, como é que você escutaria uma doença. Enfim, e na parte de currículo, a gente estava organizando o Single Cell, não, o Human Cell Atlas da América Latina, e a gente estava precisando de gente que trabalhasse com Single Cell na América Latina. E é muito difícil você procurar isso no Google, assim, como é que você acha alguém que trabalha com isso? Você vai ter que ficar colocando Universidade de Guadalajara, Universidade de Buenos Aires, Universidade... E mesmo assim é difícil você achar. Então, se vocês pudessem, alguém que está fazendo esse projeto aí de currículo, essas coisas, fazer de algum jeito que a gente possa achar as expertises de uma forma mais rápida pelo país ou pelo... Eu acho que isso ia ser legal, mas eu não achei nenhum banco de dados que pudesse achar isso fácil. As expertises da América Latina inteira em determinados assuntos. Então, vou compartilhar minha tela aqui, tá? Bom, eu acho que vai ser bem informal, então eu prefiro que vocês me interrompam, façam comentários, porque eu acho que é mais legal dar uma palestra assim. Bom, o título, na verdade, foi sugerido pelo Thiago e eu aprovei, achei legal, que é o reuso de dados públicos. Mas, na verdade, não seria só o reuso, né? Pode ser justamente o uso primário, né? Mas o mais importante eu queria frisar, assim, se vocês tiverem que lembrar de uma só coisa da apresentação, eu queria que vocês pensassem nisso aqui, que é qual é o significado da vida, do universo e tudo mais. Então, vocês já leram o Guia dos Mochileiros da Galáxia? Quem já leu, não fale. Essa era uma pergunta que o livro falava, né? Então, o livro fala de um monte de alienígenas e tudo mais. Então, eles estão contando de um planeta que os alienígenas estavam de saco cheio de ficar pensando nessas perguntas filosóficas. E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram um computador do tamanho de uma cidade, que eles chamaram de pensador profundo, Deep Thoughts. E aí ligaram ao computador e perguntaram para o computador: qual é o significado da vida, do universo e tudo mais? Aí o computador falou: bom, eu vou ter que pensar um pouco. Aí os alienígenas falaram: tá, mas quanto tempo? Bom, eu vou precisar de 7,5 milhões de anos. Aí todo mundo: pô, 7,5 milhões de anos para você responder isso? Aí o computador falou assim: se vocês perguntaram isso, esse é o tempo que eu vou precisar para processar, né? E aí, depois de 7,5 milhões de anos de cálculo, todo o planeta foi lá assistir o que o pensador profundo ia revelar, né, para a resposta definitiva. E aí ligaram pro computador e perguntaram: e aí, computador, qual é o significado da vida, do universo e tudo mais? Aí ele falou assim: olha, eu calculei aqui, fiz os cálculos, talvez vocês não gostem da resposta. Tá, qual é o significado da vida, do universo e tudo mais? Aí ele respondeu: 42. Aí todo mundo ficou se entreolhando, né? Falou assim: como assim 42? Eu falei assim: é isso mesmo, eu realmente fiz todos os cálculos e a resposta é 42. Aí os caras: mas como isso pode responder a pergunta qual o significado da vida, do universo e do mais? Aí o computador falou assim: olha, é porque vocês souberam fazer a pergunta certa, mas a resposta para a pergunta certa é 42. Aí eles perguntaram: tá, então qual é a pergunta certa? Aí o computador falou: vou precisar pensar. E aí foram mais alguns bilhões quando o planeta foi destruído e nunca soubemos a pergunta. Mas então a mensagem principal disso é que não adianta a gente ter supercomputadores, não adianta você ter dados maravilhosos, saber computação, se você não souber fazer as perguntas certas. Então a mensagem é um pouco essa, assim, os dados já existem, pessoas capacitadas já estão lá, só que a gente não pode negligenciar a parte científica, que é a parte de fazer a pergunta correta para responder com aquilo. Então, por exemplo, o que vocês já viram nos artigos que vocês têm lido de Covid, alguém lá na China coleta os resultados, coleta uma coorte de pessoas que têm a Covid-19. E aí esses dados vão ser depositados em algum repositório, sei lá, na Inglaterra. Alguém vê os resultados e escreve um review sobre aqueles resultados. Será que Antibody Dependent Enhancer pode ser uma coisa importante para Covid? E aí, alguém lá no Brasil pode pegar os dados, pode pegar a pergunta que leu em algum review que saiu do Canadá e pode fazer análise. E aí, se tudo der certo, o resultado dessa análise pode ser aplicado num outro país, na Índia, por exemplo. Então, esse, na verdade, é o sonho da minha vida, assim, conseguir pegar esses dados, as perguntas de outros lugares, fazer as análises aqui e o objetivo final de ser aplicado isso de alguma forma ainda para essa pandemia.
Então, a gente já tem exemplos de dados maravilhosos, perguntas maravilhosas, em todos os lugares do planeta. Eu nunca vi a ciência sendo feita dessa maneira. Assim, a pessoa gera o dado, no dia seguinte já coloca no repositório, o outro já escreve um review sobre isso. Então, realmente está um momento único na ciência. E aí, quais são os tipos de dados que estão relacionados à Covid que estão públicos, né? Que você já poderia começar a brincar imediatamente? Bom, existem dados que são dados epidemiológicos, então isso aí foram os primeiros dados que vocês já devem ter visto, né? Então, já depositaram um monte de dados sobre número de casos em cada lugar, número de mortes. E aí todo mundo já se tornou um epidemiologista fazendo seus próprios gráficos no Excel e postando isso no Facebook. Existem dados de mobilidade grátis. Se você for ver o Google e a Apple já liberaram dados de mobilidade para qualquer um que quiser ver. Dados moleculares, tem um monte de dados moleculares relacionados à Covid já públicos. Dados imunológicos também. E dados clínicos. E eu quero mostrar alguns projetos que usam um pouco esses tipos de dados. E ainda tem dados da literatura, que também são algo importantíssimo, que eu vi que vários projetos de vocês lidam com isso, né? com a literatura que está saindo sobre Covid-19. Bom, e aí você tendo esses dados, que tipo de perguntas você pode fazer com esses dados, né? Por exemplo, os dados epidemiológicos, você pode fazer uma pergunta, por exemplo, de quantas mortes podemos esperar até setembro. Você pode usar esse dado para fazer essa pergunta. Você pode pegar dados de mobilidades e ver qual é o grau de isolamento que a gente tem que seguir para achatar a curva. Ou pegar dados moleculares e ver quais são as cepas de SARS-CoV-2 que estão circulando em determinado país. Pegar dados imunológicos e perguntar, será que pessoas assintomáticas estão protegidas de uma nova infecção? Será que se eu olhar os níveis de anticorpos ou de células T, eu consigo inferir isso? Você pode olhar dados clínicos e se perguntar quais são as comorbidades que estão relacionadas à Covid-19 severa. Será que é só diabetes mesmo, hipertensão ou tem outras? E pegar os dados da literatura para saber quais são os assuntos que estão sendo mais estudados sobre as doenças. Então, tudo isso, na verdade, que eu estou falando, não foi nem só do nosso grupo, mas tem vários exemplos de artigos que usaram esses dados para responder perguntas como essa. Então, o que eu queria frisar é isso. Era, do mesmo jeito que você tem que treinar, obviamente, com a parte técnica em saber analisar esses dados, você tem que pegar a expertise das pessoas que podem fazer as perguntas certas para poder trabalhar junto e fazer uma pesquisa focada. E aí agora eu quero mostrar alguns exemplos de coisas que a gente já fez, que talvez inspire vocês a fazer também com os dados que já existem. Então, por exemplo, a gente pode usar dados epidemiológicos e dados de mobilidade para fazer algumas análises. A gente já tem um projeto que é chamado de CIPUS, que dá para olhar aqui nesse website, que ele foi desenvolvido para outras doenças. Então, o objetivo era você pegar o histórico de localização do Google e ver onde que a pessoa deve ter sido infectada. Isso já, obviamente, hoje parece carne de vaca, mas até ano passado ninguém estava fazendo isso, né? E aí, só que para a Covid é algo um pouco desafiador. Por quê? O contact tracing, né? Porque você é infectado com Covid, né? Com SARS-CoV-2, desculpa. Aí demora uma mediana de 5 dias, 5,2 dias para você começar a desenvolver os sintomas. Se você desenvolver os sintomas. E aí, em algum período aqui desse período sintomático, você decide fazer um teste diagnóstico e descobre que você está positivo você está infectado com SARS-CoV-2. Só que qual que é o problema? O problema é que, no caso do vírus SARS-CoV-2, ele já é transmissível até antes de você começar a desenvolver os sintomas. Então, será que a gente pode usar o histórico de localização do Google, das pessoas que são infectadas, para saber onde elas andaram, para justamente ver onde elas podem ter transmitido? Oi? Alguém quer fazer uma pergunta? Bom. Acho que foi o microfone. Tá. Então, a gente pegou, por exemplo, vários pacientes que tiveram Covid e cada um desses números aqui vão ser uma pessoa diferente. Essa aqui é uma pessoa, por exemplo, onde ela andou no período que ela estava transmitindo, dá para ver que ela andava de metrô, tá vendo? Dá para ver as estações certinhas de São Paulo e dá para ver os dias que ela estava transmitindo. Aí você muda a pessoa, você vê que essa pessoa também usava para praticamente metrô, dá para ver uma linha aqui. Tinha outras que usavam mais o carro, mas esse aqui geralmente é o trajeto da casa para o trabalho. Imagina quantas pessoas podem ter pego a doença se você estava no mesmo metrô, no mesmo ônibus que essas pessoas, né?
Então, é algo que vai ser importante para a gente poder até prever como é que essa doença vai se espalhar. Mas, obviamente, esse aqui não é um dado público, apesar de ser grátis, no sentido de que o paciente, com termo de consentimento aceito e de forma anônima, ele dá esses dados para a gente. E isso tudo já passou pelo Comitê de Ética. Aí, conversando com um amigo sobre esse projeto, ele me apresentou para o CEO da Inloco, que é o André. A Inloco ela é uma empresa que tem 60 milhões de aparelhos, tem 1,8 bilhões de visitas marcadas todo mês e 16 terabytes de dados recebidos todo dia de celular. Então, quando você instala um aplicativo de comida, por exemplo, tem que saber a localização, é a Inloco que está terceirizada pela Inloco. E aí a Inloco já começou uma parceria com outros governos, né? Então a gente começou a parceria com a Inloco, aí depois o negócio ficou tão grande que eu falei, olha, André, começa a negociar direto já, falar direto com o Ministério da Saúde, essas coisas, porque isso aí está acima de um laboratório, isso aí já virou uma coisa de saúde pública, né? E realmente, a gente, um mês depois do primeiro caso de Covid brasileira, né, oficial, a gente submeteu esse artigo para publicação que mostrava o grau de isolamento das pessoas na cidade de São Paulo. Cada bairrozinho aqui mostra o isolamento delas, né? Em vermelho a pessoa está se movimentando e em azul está parada. A gente tem essa versão aqui estática. Cada linha desse aqui é um bairro diferente de São Paulo e as colunas são os dias do mês, né? De 1º de fevereiro a 21 de março. A gente normalizou os dados aqui pelo dia da semana. Então, por isso que fim de semana, que geralmente as pessoas saem menos de casa, não está azul, porque a gente normalizou o fim de semana entre eles. E aí, quando você olha o carnaval, parece que realmente as pessoas ou deixaram o celular em casa ou não saíram de casa. E aí, tá vendo aqui, ó, que tem esse azul aqui? Quando eu olhei isso, eu falei, nossa, a gente fez algum erro, cara. Não é possível que segunda e terça ninguém saiu de casa numa segunda e terça normal, que não era feriado, não era nada. Aí eu falei, nossa, tá alguma coisa errada, refaz tudo. Só que aí, quando eu fui olhar o Google, o jornal, eu lembrei que aqui foi quando aconteceu uma enchente em São Paulo que parou a cidade. Simplesmente foi decretado feriado. E olha que legal, dá para ver direitinho que isso funcionava, que você conseguia ver o isolamento das pessoas, porque elas não conseguiam andar naquela época. E aqui era quando começou o distanciamento social. E aí, esse dado aqui, você pode fazer o mesmo dado com os dados do Google e da Apple, que são grátis, são públicos. Dava para ver, por exemplo, que das universidades, das 10 maiores capitais brasileiras, realmente, depois do dia 14 de março, ninguém mais visitou as universidades. E esse padrão se repetia para a escola, academias, museus, ninguém mais vai para esses lugares. Só que se você vai olhar posto de gasolina e vai olhar lava rápido e oficinas, você vê que há uma diminuição, mas depois há um aumento de novo. Então, quer dizer que as pessoas não estão tão isoladas, elas estão saindo de casa e estão saindo de casa de carro. Agora, estão saindo de carro para ir para onde? Então, você pode olhar, por exemplo, que farmácias e supermercados houve um declínio, as pessoas deixaram de visitar, mas depois voltaram a frequentar. E aí você fala, tudo bem, mas farmácias e supermercados são algo essenciais, né? Então a pessoa tem que ir lá. Só que se você vai olhar padaria e salão de beleza, olha o que aconteceu. Voltou para níveis normais e no caso de salão de beleza, até mais do que o normal antes da pandemia. Querendo dizer que as pessoas realmente pararam de cortar o cabelo, fazer as coisas e depois voltaram até com mais intensidade. E se você vai olhar para algumas cidades, o negócio aumentou muito mais em relação do que antes da pandemia, como Salvador. Aí a gente quis tentar cruzar as informações de isolamento com dados epidemiológicos, ou seja, será que a gente consegue usar o grau de isolamento para predizer qual é a transmissão da doença, qual é o grau de transmissão da doença, quanto que essa doença vai se espalhar? Então, você já deve ter escutado falar do RT, né, do R0, que é a quantidade de pessoas em média que vão ser infectadas a partir de uma pessoa. A gente chegou num número mais ou menos de que 50% de isolamento daria um RT de 1, ou seja, a epidemia não ia aumentar exponencialmente, né? Só que, obviamente, tem muita coisa que tem que ser levada em conta, até o fato de usar máscaras, até o fato de o país ser extremamente heterogêneo e o fato daquilo que eu falei para vocês. Apesar de você olhar o isolamento geral, você não está olhando, por exemplo, salão de beleza, padarias, que podem ser lugares que as pessoas estão transmitindo para outros, né? A gente também
pode usar dados públicos para fazer dados epidemiológicos, mobilidade e dados moleculares para fazer outras perguntas. Esse aqui é um banco de dados, é um site, na verdade, que mostra em tempo real a evolução de vários patógenos, incluindo o SARS-CoV-2, né? E aí tem vários bancos de dados que fornecem, por exemplo, a sequência de nucleotídeos dos vírus. E quando você começa a comparar a sequência de nucleotídeos de um vírus coletado hoje e depois de um mês em outra pessoa, em outro lugar do país, você consegue ver a quantidade de mutações que aconteceu. Obviamente, talvez não seja o mesmo vírus que foi sendo transmitido até lá, mas pode mostrar um pouquinho da evolução, de como é que ele evolui. Isso aqui virou um artigo da qual a gente participou lá no Meião, né? A gente faz parte do meio desse artigo, mas saiu agora em julho, né? na Science. E justamente o que eles fizeram foi sequenciar mais de 400 genomas de SARS-CoV-2. Todos esses e mais milhares de genomas estão públicos para qualquer um analisar. Eles analisaram esses genomas e viram que, na verdade, existem duas fases de circulação do vírus, né? A primeira que veio de fora, veio da Europa e da China, dos Estados Unidos, e a segunda fase que era mais local. E dava para ver que as cepas locais aqui, na segunda fase, as cepas importadas aqui. Então, ficava claro como a epidemia evoluiu no país. A gente também pode usar dados epidemiológicos para fazer outras perguntas, por exemplo. Esse aqui é uma ferramenta que a gente submeteu um artigo para pré-print ainda, que está em avaliação, mas fala de uma ferramenta chamada Outbreak. E por que a gente criou essa ferramenta? Essa ferramenta, na verdade, foi criada no passado, só que hoje a gente tentou reutilizar para a Covid. Então, todo mundo já viu esse site aqui da Johns Hopkins, já viram o site da New England Journal, que mostra os casos de Covid acontecendo. Geralmente, esses casos são estáticos e você tem pouco controle sobre ele. E se você tiver dados seus que você queira mostrar em algum banco de dados, é difícil, porque você tem que saber computação ou você tem que pagar muito caro para poder pegar esse software que faz isso aqui. E aí, o que a gente fez? Então, vamos criar uma ferramenta que seja fácil, que seja baseada num browser, que a pessoa pode colocar os seus próprios dados na ferramenta. Então, a ferramenta está aqui, já disponível para qualquer um. Então, basicamente, você coloca lá o nome que você quiser, um título que você quiser, você bota alguma informação, você pega um dado aqui, vou até dar um pause, um dado que você pode ter coletado na WHO ou em vários sites que já disponibiliza essas informações, inclusive o site da Johns Hopkins, que manda um link do GitHub. Então, você tem, por exemplo, latitude, a longitude de cada um dos casos, o número de casos. Então, nessa latitude, nessa longitude, tiveram 444 casos nesse dia aqui. E aí você pode decidir um tamanho e uma cor que você quiser. E aí você tem, então, essa tabela em Excel, que você pode pegar de onde você quiser e joga ela aqui. Aí abre um calendário, que você pode decidir quando que você quer fazer a animação. E aí, quando você aperta para fazer a animação, você começa a ver a epidemia acontecendo, tá vendo? Começa na China, vai para a Europa e começa a pipocar para o mundo inteiro, os Estados Unidos. E aí você vai vendo a evolução do número de casos cumulativos e os casos por dia. E aí você pode mudar as cores, se você quiser, e o tamanho. Você está vendo que Brasil e Rússia fica uma bola assim no centro do país? Isso porque a Johns Hopkins ela não dava o dado para a gente da cidade ou do bairro, ela dava o dado do país. Então, só tinha uma latitude e uma longitude para isso. Então, se você quisesse aplicar isso em epidemiologia, se você quisesse realmente descobrir onde que as pessoas estavam andando, você não consegue fazer isso com esses dados especificamente. Porém, graças a uma colaboração com o pessoal do CAD, do IPEA e o Rafael, eles deram para a gente, por exemplo, o dado de CEP, das pessoas que tinham Covid e SRAG. Então, agora, por exemplo, aqui ele está mostrando a Universidade de São Paulo só como exemplo, que aí você pode dar zoom quando você tem o CEP. Então, você tem a Universidade de São Paulo aqui, aí você pode, por exemplo, pintar lá no Excel SRAG, SRAG, que é Síndrome Aguda Respiratória Grave, em azul. E o que era confirmado mesmo, que era Covid, você pode pintar em vermelho, por exemplo. E aí você aperta para fazer a animação, você começa a ver os casos acontecendo, né? Então, aí sim você consegue intervir. Se você fala assim, olha, vamos botar mais a gente nesse bairro, vamos botar um hospital de campanha ali.
E aí você consegue ver as coisas evoluindo, indo para o interior, o número de casos acontecendo, e aí talvez isso possa ser mais útil. Então, o fato é que a gente tentou fazer uma ferramenta que permitisse qualquer um visualizar de forma rápida e dinâmica os dados que estão acontecendo. Então, um simples post de saúde que coleta essa informação já poderia usar isso. Bom, e dados moleculares, que é a especialidade do laboratório, né? Então, a nossa especialidade é trabalhar com os dados moleculares e imunológicos. Isso aqui é um trabalho que saiu agora em agosto, tá vendo? Eu só coloquei agora, nesses 5 minutos antes de começar a palestra, porque eu ouvi vocês falando de Neural Network. Então, para mostrar que amanhã vai ser a palestra de Machine Learning, né? Que você consegue usar dados públicos de genomas do NCBI, por exemplo, e usar Machine Learning para poder predizer antigenicidade de vacinas. Isso aqui é uma outra ferramenta que a gente publicou, né, que na verdade o último autor é o Vinícius, lá do Chile, que se chama Structured RNA Finder. E é uma ferramenta que ela acha estruturas secundárias do RNA. E por que isso é importante para o vírus? Se você vai olhar o genoma de coronavírus, de novo, você pode pegar esses dados públicos, você vai ver que ele é extremamente estruturado. A sequência de nucleotídeos, ela forma estruturas secundárias que, na verdade, são importantes para a replicação viral, são importantes para frame shifting, importantes para o controle da síntese de RNA. A pergunta seria, será que existem variações nessas estruturas secundárias que contribuam para a patogenicidade do SARS-CoV-2? Porque para o MERS e para o SARS-CoV-1, ou seja, de 2003 e 2009, já se sabe que essas estruturas existem, né? Será que SARS-CoV-2 é diferente? Então, essa ferramenta, de novo, é grátis, é pública, open source. Você pode pegar sequências públicas daquele banco de dados que eu falei, que tem mais de dezenas de milhares de sequências de SARS-CoV-2, e colocar lá para gerar as estruturas, gerar, inclusive, as comparações com outras estruturas já conhecidas e fazer esse tipo de pergunta. A gente também tem projetos, por exemplo, que envolve dados moleculares, dados clínicos e literatura, tudo junto. Então, isso aqui, logo no começo da epidemia, já ficou claro que existiam comorbidades que eram importantes para a Covid-19 severa, né? Então, todo mundo sabe que diabetes, hipertensão, obesidade estão associados com maior risco de hospitalização e maior risco de morte para a Covid-19. A pergunta é, por que elas têm por que elas são importantes para a Covid-19 severa? Se você vai pegar doença crônica obstrutiva pulmonar e diabetes, elas são bem diferentes em termos de órgãos atingidos, né? Apesar de todas elas estarem um pouco relacionadas com vasos. Mas o fato é que essas comunidades aqui, elas são muito diferentes entre si. E aí a pergunta é, será que existe algum componente molecular que seja incomum a essas doenças, que expliquem por que pessoas que têm essas doenças têm a Covid-19 severa? Apesar de medicamente falando, elas são bem diferentes. Então, o que a gente fez? A gente pegou a literatura, pegou essas doenças aqui que estavam relacionadas com a Covid-19 severa, buscou lá no PubMed, achou vários abstracts relacionados com elas. Isso o Thiago Lubiano ajudou nesse artigo, só que ele quis entrar no agradecimento. Aí a gente chegou numa lista de abstracts e pegou os genes que estavam relacionados com esses artigos. E aí, com esses genes relacionados com os artigos, a gente fez essa rede que mostrava quais eram os genes que estavam conectados, né, na literatura com essas doenças importantes para a Covid-19. E a gente vê que L6, que é uma toxina pró-inflamatória, está associada com 6 dessas doenças, que era quase esperado, VEGF-alfa. Só que tinha esse gene também, ACE2, que eu vou falar daqui a pouco. Aí o que a gente fez? A gente pegou dados públicos que estavam no GEO, que é Gene Expression Omnibus, que contém mais de 3,7 milhões de amostras e mais de 134 mil estudos. Então, se você pensar em qualquer tipo de doença, qualquer tipo de tecido, alguém já fez algum experimento e botou o dado lá. Então, para a transcriptômica, esse banco de dados aqui é maravilhoso para você pegar esse tipo de informação. Aí, o que a gente fez? A gente pegou esse banco de dados, colocou lá, selecionou 7 estudos de transcriptoma de pulmão de pessoas que tinham essas comorbidades importantes para a Covid-19 severa e achou os genes que estavam aumentados ou diminuídos nessas doenças. E aí a gente fez análise de via de sinalização, viu que, por exemplo, tinham genes, desses genes aumentados, tinham vários genes relacionados com o ciclo de vida viral, e dentre eles, o gene ACE2 estava aumentado nos 7 estudos de pulmão, né? E o ACE2 ele é importante porque ele é o receptor que o vírus usa para entrar nas células. Então, a hipótese é, será que as pessoas que têm essas comorbidades
tem maior nível de ACE2 no pulmão e ter maior nível de ACE2 no pulmão permite que ela seja mais infectada ou que a carga inicial de infecção seja maior ou que as células do pulmão sejam mais fáceis de serem infectadas, e isso leva a uma maior propensão de Covid-19 severa, uma maior tendência de ter a Covid-19 severa. E aí foi isso que a gente mostrou. A gente mostrou que realmente quem fumava era fumante crônico, quem tinha essa doença crônica obstrutiva pulmonar, quem tinha hipertensão, tinham maiores níveis de ACE2 e talvez isso explicasse por que tem uma maior propensão a desenvolver a Covid-19 severa. E aí a gente olhou outro banco de dados, também público, para ver qual é o mecanismo por trás disso. Por que o ACE2 estava aumentado nesse pulmão? E aí a gente chegou à conclusão que existem marcas epigenéticas aqui, é muito detalhe para quem não é biólogo, mas existem marcas epigenéticas aqui importantes que podem explicar por que o ACE2 aumentava no pulmão de pessoas que tinham essas comorbidades. Então, tudo isso para mostrar que esse trabalho aqui saiu 100% com dados públicos. Obviamente, a gente gastou para comprar o computador e treinar todo mundo, mas em termos de dados, todos os dados aqui já estavam públicos. A gente também participou de um outro projeto muito interessante, onde a gente pegou dados públicos. Dessa vez, a gente pegou do banco de dados SRA, do Sequence Read Archive, que tinham dados, desse artigo aqui, que tinham dados de single cell transcriptomics. Então, você conseguia medir a atividade de 20 mil genes em paralelo de cada uma das single cells do pulmão de pessoas que tinham ou não Covid-19 severa ou branda. E aí, aqui está mostrando que vários pontinhos vermelhos desse aqui eram células chamadas monócitos, que eram genes que eram tipos de celulares imunológicos que estavam presentes no pulmão de quem tinha Covid-19 severa. E aí, quando você vai olhar os genes que estão sendo afetados, você vê, por exemplo, que os monócitos, eles aumentavam genes relacionados com a resposta antiviral, que é interferon alfa e beta. E aí isso indicava que, quer dizer que então que os monócitos devem ser mesmo infectados pelo vírus. E aí foi isso que o Pedro Vieira, da Unicamp, e vários outros pesquisadores de lá fizeram. Mostraram que quando você infecta monócito humano, então esse aqui é um experimento que gastou-se dinheiro, você tem uma infecção viral. E olha que interessante, quando você coloca no meio, você vai colocando glicose, maior quantidade de glicose, o nível a infecção viral aumenta. Querendo dizer que o vírus, quanto mais glicose você tem circulando, mais ele vai replicar. E por que isso é importante? Porque diabetes é uma comorbidade importante para a Covid-19. E aí, será que se a gente olhar o dado molecular, a gente consegue ver isso? Sim. A gente vê que dentro dos monócitos existem vias de sinalização da glicólise também ativadas em pessoas que eram efeitos brandos ou severos de Covid-19. E aí, o que o Pedro fez? Então beleza, vamos pegar alguns inibidores da via glicolítica e vamos fazer experimentos. Vamos bloquear, por exemplo, essa enzima que converte a glicose em frutose 6-fosfato. E aí, quando ele usa isso, ele fez isso para vários outros passos. Quando ele faz isso, olha o que acontece. A replicação que antes acontecia, quando você usa esse inibidor aqui, ela deixa de acontecer. Quer dizer o quê? Quer dizer que realmente o vírus precisa dessa via aqui funcionando. E aí ele mostrou também como acontecia essa regulação e por que isso era importante. E isso foi publicado agora, esse ano, obviamente, na Cell Metabolism, mostrando que níveis elevados de glicose favoreciam a infecção de SARS-CoV-2. Bom, a gente também analisou dados imunológicos, dados clínicos. Isso aqui foi algo que saiu agora, essa semana, que a gente acabou de depositar isso no medRxiv e já está em julgamento, né? Então, eu quero falar em 2 minutos sobre esse projeto que faz uma análise aprofundada dos parâmetros laboratoriais de milhares de pessoas, né? Então, a FAPESP, ela botou disponível dados de 2 hospitais, o Hospital Sírio-Libanês e do Albert Einstein, e do Fleury, que contribuíram com os dados deles de Covid. Então, eles deram para a FAPESP 4,5 milhões de medidas, de mais de 400 parâmetros, de mais de 170 mil indivíduos, das quais mais de 30 mil tinham Covid. E tudo isso ficou num repositório público, que qualquer um podia analisar. Então, eles colocaram isso em 30 de junho desse ano, e a gente submeteu agora o artigo um pouco mais de um mês depois, né? Porque realmente não era tão fácil você limpar esses dados, você juntar exames que eram os mesmos, só que com nomes diferentes. Então, toda essa parte que vocês devem saber bem foi um desafio enorme que fez com que demorasse a análise para sair. E aí, quando a gente conseguiu finalmente analisar, a gente conseguia ver, por exemplo, que alguns marcadores de inflamação genérica, como a proteína C reativa,
ela aumentava muito em quem era mais idoso e tinha Covid do que os homens que não tinham Covid. Tá vendo? O azul claro. Enquanto que as mulheres, quanto mais idosas, maior a diferença entre as mulheres que tinham Covid e das mulheres que não tinham Covid, mas a diferença é muito menor do que entre homens com e sem Covid. Mesma coisa para várias outras enzimas marcadoras de dano hepático, dano muscular, dano renal e íons também dava para ver. A gente tinha uma fração dessas pessoas que a gente viu que eram pessoas que tinham ido para a UTI. E aí a gente olhou, por exemplo, os dias que as pessoas ficaram na UTI. Realmente, como bate na literatura, a maioria das pessoas que são internadas são homens, então homens tendem a ter a Covid-19 mais severa do que mulheres. E aí a gente começou a ver os marcadores de homens e mulheres que foram para a UTI. Então isso aqui é quando começou a UTI, tá vendo que realmente continua alto os marcadores de danos, tanto em homens quanto em mulheres, mas há uma diferença. Esse aqui é o valor de referência normal para homens e mulheres. E a gente também fez projetos com dados de literatura. Então, por exemplo, isso aqui foi feito ano passado, ano retrasado, na verdade. A gente baixou mais de 29 milhões de artigos, coletou mais de 250 gigabytes de dados, e o Thiago Lubiano ele participou disso aqui. Aí a gente pode ver quais desses 29 milhões de artigos falavam de doenças humanas. A gente selecionou mais de 500 doenças humanas diferentes. E aí a gente pode fazer uma pergunta, por exemplo, de novo, baseada em perguntas, quais são as doenças que mais foram estudadas nos últimos 70 anos, né? E aí isso virou esse projeto chamado Sci70, que é de 70 anos. E aí virou esse vídeo, que já tem mais de 1 milhão de visualizações no Facebook, primeira vez que eu me senti um youtuber. E aí talvez vocês já tenham visto, mas eu vou tocar aqui para vocês. Aqui mostra, por exemplo, que em 1947, isso era que a gente sabia esse aqui era o número de artigos publicados para cada uma dessas doenças aqui. Então, se você for ver, úlcera péptica era mais estudada, tuberculose menos. Desordens mentais começam a aumentar. Vou dar uma acelerada. Hipertensão. Ó, aí em 1985, adivinha o que acontece em 1985? Descobre-se, surge, na verdade, a epidemia de AIDS. Aí isso aqui é o número de artigos publicados naquele ano para AIDS, por exemplo. Aí descobre que, na verdade, a AIDS era causada pelo HIV. Aí o HIV começa a surgir. Olha o que começa a aparecer como uma doença altamente estudada no ano 2000. Ó, o câncer de mama começa a aparecer e vira aqui no topo. Aí no ano 2000 aparece obesidade. E ela vai terminar em segundo, vou fazer um spoiler. Mas o fato é que é muito interessante que a gente viu, por exemplo, que câncer de mama começou a ser estudado justamente depois de uma verba enorme do NIH para financiar câncer de mama. Obesidade, obviamente, é um problema mundial mais recente, então você consegue ver direitinho. Só que a gente não via, por exemplo, Zika. Obviamente, não via porque as outras doenças eram muito mais estudadas. Mas esse site que a gente fez aqui, ele permite você escolher o tipo de doenças. Então, se você escolher, por exemplo, doenças infecciosas, tirando HIV e tuberculose, o Zika aparece como lá no top das doenças mais estudadas. Você vê Ebola, você vê SARS em 2003, então você vê tudo isso batendo com as epidemias, né? Então é interessante você ver como a atenção vai mudando justamente por causa das epidemias que vão acontecendo e por causa do financiamento sendo destinado para essas doenças. Em termos de termos que estão surgindo, por exemplo, qual é o nome daquele termo que a pessoa trabalha até morrer de exaustão, cara? Bom, não vou lembrar. Mas, enfim, a gente viu que tem vários termos interessantíssimos surgindo em 2019, 2020, que a gente vai ver que deve aumentar o número de artigos. Eu imagino que se eu tivesse que refazer isso aqui agora, como é que vai ser com o SARS-CoV-2, né? Oi? O Karoshi. Esse é o nome em japonês, né? Mas em inglês tinha um nome.
Bom, enfim. Burnout? E aí, Burnout. burnout, isso, burnout. Burnout é um termo que surgiu em 2019, olha que interessante. Realmente eu acho que vão ter vários artigos publicados sobre isso. E, obviamente, se a gente fizesse isso aqui com o coronavírus, SARS-CoV-2, ia aparecer lá no topo, né? A gente também usou dados de literatura para fazer reposicionamento de fármacos. Então, a gente pegou lá os milhões de artigos relacionados com doenças psiquiátricas e neurológicas e publicou esse artigo esse ano, mostrando como é que a gente pode pegar um fármaco que era destinado para a doença A para tratar a doença B, usando esse negócio chamado de medicina de rede, que é você usar uma rede de conexões entre genes, doenças e fármacos. E aí você consegue propor reposicionamento. E a gente quer fazer isso agora com Covid também, com SARS-CoV-2. Então, isso aqui é um dado mostrando todos os vírus e as conexões que eram genes em comum entre as diferentes infecções virais, e onde é que está SARS-CoV-2 aqui, e aí tentar encontrar alguma coisa que pode ser interessante aqui. E era isso, pessoal. Para agradecer o pessoal do laboratório, que é o Thiago, e os agentes de financiamento. E o pessoal que veste a camisa do time. Bom, obrigado, pessoal. Bom, gente, estamos abertos para perguntas aí e tal. Enfim, super fascinante, Helder, assim, pô, enfim, não consigo pensar numa pessoa melhor para ter sido nosso proponente, mesmo que não soubesse do que se tratava. Mas, assim, acho que super faz jus à missão no Nobel Science. Eu tinha uma pergunta mais genérica, assim, e tal, que, cara, assim, sobre curadoria de dados. Não, pode fazer a pergunta que quiser. Tá, não, assim, cara, tem muito específico, não vai dar tempo, assim, mas genericamente, assim, quer dizer, eu super partilho da visão de que o que está acontecendo na ciência nesse momento com o Covid e tal, é uma coisa super fascinante, assim, e tal, e nunca antes vistas, tem muitas oportunidades, mas evidentemente tem o lado complicado da história, que é a questão de controle de qualidade, etc e tal. As pessoas têm falado isso muito para literatura e pré-print, não sei o quê. Eu acho que até esse parece o menor dos problemas, quer dizer, a revisão parece uma coisa que não parece que funciona tão bem, assim, para a gente estar perdendo tanta coisa. Mas a questão do dado, quer dizer, uma coisa que me preocupa um pouquinho, cara, dados sem autores, né, quer dizer, assim, você está pegando dados de, enfim, por mais que a revisão pode funcionar mais ou menos, o artigo científico tem uma autoria, você colocou os dados aqui, ele é seu, você sabe, e tem um responsável por aquilo. No momento que você está pegando, cruzando dados daqui, dessa empresa, desse governo, não sei o que e tal, você começa a gerar um banco de dados que não é de ninguém, né? E como é que você vê a questão de controle de qualidade disso aí e tal, e como é que você garante que daqui a pouco não tem um furo aqui que corrói todo o resto aqui e tal, e ninguém vê porque não tem mais autor, né? Pois é. Olavo, essa sua preocupação eu compartilho 100%, na verdade. Esse artigo que eu mostrei para vocês que a gente postou essa semana, na verdade, eu pessoalmente refiz 15 vezes. Literalmente 15 vezes. Era tipo, tava pronto, aí voltava e falava, putz, não, a gente tá vendo aqui que tem 50 pessoas que a gente não tava calculando IgM. Aí tem que volta tudo e refaz tudo. Aí depois, não, a gente, na verdade, esse ferritina aqui é o mesmo exame da ferritina desse outro banco. E aí volta tudo. Então, mesmo assim, eu submeti isso para uma publicação. No dia seguinte, eu notei que tinha um probleminha ali, que eu falei, putz, a gente está, por exemplo, uma coisa meio besta, mas a gente não sabia disso, mas a mesma pessoa pode ter dado o dado, pode ter coletado sangue no Fleury num dia, 3 dias depois, 10 dias depois, 15 dias depois. Aí a gente sabia, por exemplo, que existiam múltiplos tempos para a mesma pessoa, para algumas pessoas. E aí a gente, nesses casos, pegava o dia mais anterior, assim, porque a gente achava que era o mais próximo do diagnóstico positivo de Covid. Aí, por desencargo de consciência, eu comecei a olhar o negócio e falei, putz, não, tô vendo que vários dessas amostras foram coletadas antes da pessoa ter Covid. Foi porque ela foi lá para outro exame e coletou aquilo lá. Eu sei que aquilo lá ia ser uma fração pequena dos resultados, não ia fazer diferença muito na análise, mas eu falei, cara, não, eu não quero... Aí a gente refez, eu mandei um e-mail para o editor, falei assim, olha, segura essa submissão, que eu vou mandar um dado agora. Aí refizemos todas as análises, todas as figuras, mandamos lá com o dado corrigindo. Agora a gente pegava só o dia, pelo menos, ou no dia ou depois do dado positivo de Covid e até 15 dias depois, porque tinha gente que a gente estava usando dados 30 dias depois do dado positivo de Covid. Não tinha nada a ver com a doença mais. Então, é só para mostrar que esse cuidado, na verdade, vai vir do pesquisador. A gente não tem como garantir de forma externa. Vocês têm que entender, na verdade, que ciência é baseada em reputação. Mesmo que você fale, não, o dado está aqui, é esse gráfico de barra aqui, mas você concorda que se você vai mostrar uma banda de PCR num gel, alguém tem que ter confiança de que você realmente fez o experimento e aquela banda realmente representa o que você está dizendo que é, né? Então, no final das contas, por mais que você tenha o resultado, você também
é o seu nome que está ali mostrando aquele resultado. Obviamente que se uma outra pessoa validar e mostrar que aquilo está errado, aí mostra que aquilo estava furado, mas o dado já tinha sido publicado. Então, é difícil para um editor ou para um revisor por par avaliar um projeto, mesmo se for experimental, mesmo se não for de dados, sem você ter esse voto de confiança na pessoa, né? Então, eu concordo com você que já tem vários exemplos de artigos lixos sobre Covid que tiveram muita atenção na mídia. Isso, na verdade, o cientista está acostumado com isso, só que o público não está acostumado. E é horrível para a reputação da ciência a gente ver essas coisas acontecendo, sendo retratadas. Então, mas eu ainda acho que dada a pandemia, dada essa atual circunstância única, talvez seja esse balanço que a gente vai ter que lidar entre conseguir separar o que é ciência boa, de qualidade, que vai se sustentar mesmo que outras pessoas repitam do que outros. Então, eu não tenho a fórmula do sucesso de como evitar isso acontecer, porque é aquilo, se for uma má-fé ou se for desleixo, é difícil você ver só lendo o artigo da pessoa, entendeu? Obviamente, você consegue, tem artigos que são nítidos, você fala, pô, o cara não tem N suficiente para dizer isso, mas tem coisas que você vai ter que acreditar que ele fez a análise daquele jeito, né? Então, é um problemão. Sobre os dados que estão vindo de outros lugares, outras fontes, obviamente, você tem que sempre poder... Você tem que tomar o mesmo cuidado da reprodutibilidade da ciência, né? Então, você tem que colocar lá nos métodos que você pegou o dado daquele dia, daquele lugar, fez dessa maneira, e é o que a gente está tentando fazer. Eu recebi um e-mail da FAPESP agora, eu postei isso no Facebook ontem, esse dado, já recebi a coordenação da FAPESP, já me mandou um e-mail falando assim, olha, quando você for publicar, cita isso, mostra que foi desse dia. Tipo, as pessoas estão atentas, né? Mas eu compartilho dessa preocupação. Legal. Gente, mas eu não tenho resposta para isso. Não, também não tem. Assim, eu compartilho do otimismo, na verdade, assim, só que, de fato, a gente tem que criar estruturas de controle de qualidade que a gente não tem, assim, tem uma polícia dos dados aí e tal, que no momento não existe, né? Gente, perguntas aí, façam ao vivo, façam pelo chat, enfim. Uma pergunta. Pode fazer. Nesse problema de como garantir que os dados eles estão sendo bem analisados e tudo mais, existe a prática hoje em outras ciências de, além de disponibilizar os dados, disponibilizar todos os scripts e códigos que levem aquele mesmo resultado? Excelente pergunta. Sim e não. Por exemplo, se você vai olhar o editorial de Science, Nature, qualquer revista boa, assim, você vai ver que eles falam assim, olha, você tem que dizer exatamente onde estão os dados, botar esses dados públicos. Só que você vê que vários exemplos de artigos que não têm o dado tão público. Ele fala assim, a gente vai mandar quando alguém pedir o dado, a gente manda. Ou a gente vai depositar isso e deposita de um jeito que não dá para você usar porque eles não tiraram o metadado. Então, você vê que esse tipo de má-fé existe na ciência. A pessoa não quer realmente compartilhar o dado. E aí o que eu noto é que dependendo Tá gravando isso, né? Então não posso falar essa gíria. Mas, então, dependendo da importância que você tem no seu nome, você pode se safar de algumas coisas dessas. Então, por exemplo, a gente não pode se safar. Quando a gente publica um artigo da chikungunya, um dos revisores falou, cadê o dado? Aí a gente teve que fazer um script bonitinho só para poder botar no GitHub que reproduzisse exatamente os resultados. E foi até bom, porque agora quando chega um aluno novo, a gente fala assim, olha, segue o GitHub ali desse projeto para você ver quais são as etapas para chegar no mesmo resultado. Então, Wanderson, apesar disso ser encorajado pelas editoras de colocar o dado, não só o dado, mas também os scripts, não é todo mundo que faz, principalmente se você for poderoso ou se você não tiver, ou se você tiver essa má fé de não querer. Na inteligência artificial é a mesma coisa na questão dos nomes. Os grandes nomes da inteligência artificial já não mais publicam em revistas ou revisão por pares. Eles simplesmente jogam no archive e conseguem 10 mil citação e assim por diante. Mas é muito mais simples, né? Porque a reprodutibilidade na computação nessa área é se eu conseguir rodar o que você falou que rodou, né? Então, você conseguir reproduzir. Agora, um experimento onde você coletou dados e tudo mais, você nunca mais vai conseguir voltar lá e coletar de novo. Exatamente. Nossa, Só que eu queria que as pessoas entendessem que a ciência é baseada em reputação, como eu falei, né? Então, você pode até conseguir se safar nas primeiras vezes, mas depois que seu nome for pro brejo, já era.
Então, por isso que eu fico desesperado. Toda hora que meu aluno vai publicar, eu falo, cara, vê na mão se você tá batendo, essas coisas estão certas. Mesmo assim, a gente refaz várias vezes. Porque não é só o nome do aluno que está indo em vão, ali é o laboratório inteiro, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, e é por isso também, Olavo, que grande parte do controle de qualidade vem justamente da reputação. Você fala, não, eu confio nesse grupo, eu sei que esse grupo tem um cuidado de fazer isso, né? Então, não é uma numerologia que vai falar assim, não, a machine learning está me dizendo que esse paper aqui é de qualidade. Quando você tem uma área ainda é um pouco baseado nisso. Mas quando você tem uma área que todo mundo faz coisas direito, eu acho que funciona, porque é maçã podre, assim, numa área que todo mundo faz a coisa meia boca, eu acho que isso funciona menos bem, assim, e tal. Mas, Olavo, eu tenho na cabeça uns nomes de pessoas que eu sei que eu não confio nesses grupos. Mas então, sobre a coisa do código não estar sempre disponível, eu mandei um link aqui, tá? Alguém fez experimento, né? A Science, em tese, pede o código para que todo mundo tenha que disponibilizar o código. Eles fizeram, e o pessoal falou, está disponível com contato com os autores. Alguém fez contato com autores de 100 e poucos papers e colocou a resposta lá, e tem as respostas dos e-mails, assim, inclusive é bem engraçado, assim, mas enfim, eu mandei o link aqui no chat. Pois é. A maioria deu ou não deu o código? Cara, muita gente não deu, e assim, sei lá, muita gente não deu, e assim, quem dá também, assim, são códigos que frequentemente não dá para usar, né? Então, assim, sabe, o que você consegue usar e tal, acho que é da ordem de, sei lá, 20%, não sei. Mas é pouca coisa. Mas tem e-mails, tipo assim, quem você acha que você é, não sei o que, sabe? Tipo assim, pô, manda o seu orientador falar comigo, eu preciso de uma razão muito boa. E, enfim, a Tatiana tá levantando a mão ali? Olá, sim, desculpa. Não, Tatiana, só para concluir, no artigo da PLOS Pathogen, que é uma revista importante, o revisor e o editor pediram o código. Basicamente, eles estavam falando assim, olha, eu não acredito em você. Eu quero ver e ver se reproduz. E como eu não sou ninguém, falei, beleza, está aqui o código e está batendo. Então, é aquilo que eu falei, né? Algumas pessoas se safam justamente porque já tem um nome ou uma reputação tão grande que acha que pode ficar acima desse tipo de... Dito isso, nem todo revisor vai pedir, né? Isso é uma coisa importante. Quer dizer, assim, eu já tive revisores que também olharam o código, inclusive acharam erros, né? Mas, assim, não é uma coisa escrita que alguém tem que checar o código. Então, assim, isso cai na aleatoriedade dos usuários. Assim, pode ser que o revisor cheque, pode ser que não cheque, mesmo que você disponibilize. Então, assim, não tem uma sistemática nisso aí e tal. É verdade. Tatiana? Então, olá, Helder, assim, achei sensacional sua fala e, para mim, a entrada foi triunfal. Obrigado. O Guia dos Mochileiros realmente foi, assim... É fantástico aquele livro, né? Não, é muito legal. E, na verdade, é isso mesmo, né? A pergunta... Sim. Assim, é uma pergunta bem particular, né? E isso é tudo muito novo para mim, essa questão de uso e reuso do que está disponível. E aí, o particular é porque eu produzi dados de bancada, e eu sou de bancada, né, com amostras de paciente com SARS-CoV-2, e que eu vi justamente o contrário que você mostrou, que as mulheres parecem que são mais suscetíveis em função de marcadores que eu identifiquei através de metabolômica. Então, a questão é, assim, como funciona a parceria? Como é que você... Entendeu? Porque eu tenho os dados e eu ofereço os dados. É claro que eu já estou me oferecendo os dados, mas, assim, isso é tudo muito novo para mim. Então, não, Tatiana. Bom, esse negócio dos homens e tal, não fui nem eu que estou falando. Isso aí já existem vários resultados que mostram que Covid-19 severa, internação, morte, tem a ver com dados homens idosos, justamente porque eles tendem a ter mais comorbidade, né, do que as mulheres. Não estou falando da suscetibilidade de pegar a doença, tá? E talvez você tenha toda a razão. Hormônios sexuais, femininos, pode ter um monte de coisas que podem estar relacionadas. E outra coisa que fica nítido é que quanto mais dados vão surgindo, mais perguntas podem ser feitas que você não consegue fazer com N pequeno. Então, quando você começa a ver que quando você ajusta por medicamento, que todo mundo está tomando estatina, depois você vai dizer que começa a chegar em hipóteses novas, muito interessantes. A gente está para mandar um artigo também para submissão semana que vem, meio que isso. Eu estou morrendo de medo porque é algo que eu acho que vai gerar muita crítica, porque é uma coisa que os médicos vão falar, pô, como é que a gente não viu isso? E aí eu estou tentando pegar dados de outras pessoas para ter certeza de que isso bate, né? Porque a gente fez com uma coorte e bate. Agora a gente quer fazer com outra. Então, o que você perguntou? Como é que você faz, então, do caminho contrário? Não, exatamente. Eu não vou tornar públicos os meus dados,
Ah, tá. Né? Mas assim, eu quero buscar, eu quero tentar responder as perguntas, pelo menos uma pergunta eu tenho, por que as mulheres são mais suscetíveis, usando as ferramentas que eu não sei usar, entendeu? E que meu grupo não sabe usar. É essa questão Entendi. aí, entendeu? Bom, um jeito de fazer isso com quem manja de análise de dados ou que tenha outros dados a boa e velha colaboração, no sentido de que, por exemplo, na Fiocruz eu estou ajudando o pessoal que tem dados de clínicos, né, de plaquetas e tudo mais, e eles querem que a gente ajude a fazer umas análises de correlação, umas visualizações diferentes, umas coisas que podem ser importantes para eles. Aí eles entraram em contato, deram os dados para a gente está trabalhando junto. Com aqueles dados que eu mostrei da FAPESP, por exemplo, eu não tenho o menor problema de tentar responder a sua pergunta se você fala assim, olha, a pergunta que eu tenho é essa. Tanto que, não sei nem se eu posso falar isso gravando, mas tudo bem. Tem um artigo na eLife, que foi publicado por uns americanos, que mostraram que o vírus usa a spike do vírus, ele é similar, ele tem uma chance de ter binding com um canal de sódio, por exemplo. Aí ele falou assim, pô, então a gente prediz que talvez o sódio esteja alterado, né, em pessoas que têm Covid. Aí eu tinha esses dados de sódio. Aí eu fui, olhei e vi que o negócio estava mudando bastante ainda em Covid. Aí eu mandei um e-mail para eles e falei assim, olha, pessoal, eu tenho esse dado aqui de 19 mil pessoas com dados de sódio e eu posso mandar para vocês se vocês fazem o que vocês quiserem. Aí a gente marcou uma reunião e aí a gente estabeleceu a colaboração e eu já mandei os dados para eles. Falei assim, ó, publica aí o que vocês quiserem, não precisa nem entrar no artigo, mas usem esses dados, entendeu? Eu fui atrás porque eu vi que era o interesse deles e eu tinha esses dados. Agora, se você também fala assim, olha, eu estou interessada no progesterona, aí eu falo, pô, a gente tem dados de progesterona aqui. A gente não viu nenhuma diferença entre progesterona, quem tinha Covid e quem não tinha. Mas se você tiver uma pergunta que use progesterona e use proteína C reativa, que a gente também tem os dados, a gente junta e toma e vê se tem alguma diferença com a sua hipótese, entendeu? Então, eu acho que momento é esse, da gente poder pegar as perguntas de um, mandar os dados para o outro e tocar. Gente, mais perguntas? Bom, se não tiver mais aqui e tal. Uma outra coisa que eu notei, assim, quer dizer, acho que tem um esforço grande de visualização de dados, né? No que você mostrou, pelo menos ali e tal, tipo assim, tem visualizações muito boas. É uma coisa, a gente queria ter uma palestra com esse tema, a gente acabou não conseguindo marcar com a pessoa, mas assim, e isso, claro, assim, tem outro lado, quer dizer, uma coisa, tem um monte de dados para usar, a gente vê uma coisa, mas assim, você também tem transmissão de dados para um público muito maior, assim, com a coisa da pandemia. Olá, eu adoro esse tema, na verdade, eu tenho uma palestra justamente disso, de imagens, de visualização de dados, porque se você for olhar artigos de Science, Nature, Cell, essas coisas, você vê que eles têm um editorial, um time só de artistas para poder fazer uma coisa decente, porque não adianta você ter uma história maravilhosa e você vai apresentar ela de forma porca, né, com os dados tudo torto, tudo... Então, por mais besta e cosmética que isso possa parecer, eu sei que é extremamente importante para você conseguir justamente atingir mais gente e ter uma empolgação maior. Eu ia perguntar um pouco assim, quer dizer, de quem você acha que é a responsabilidade nesse caso, assim, porque assim, sei lá, tipo assim, não sei se de repente o pesquisador que está gerando isso aqui tem que ser a pessoa que faz isso, a gente tem que ter pessoas especializadas para isso. Como é que a gente recompensa isso? Porque assim, também não é uma coisa e também como é que a gente faz controle de qualidade disso também, assim, porque sabe, isso é uma coisa que chega num público muito mais amplo e daqui a pouco se você tem um dado ruim muito bem visualizado, você criou um monstro que viraliza e passa a informação errada, né? Então, assim, exatamente. Como é que você vê a cadeia produtiva disso, assim, não sei? A resposta justa é que você não precisa ser especialista em visualização de dados, obviamente. Você tem que ser um bom cientista, fazer as perguntas certas. Só que é aquilo, né? Você pode ser um bom artilheiro, fazer um monte de gol lá no jogo, mas se você souber defender e voltar e fazer o resto, melhor ainda, né? Então, é um plus. E eu acho que é um plus que não é só bônus, não. Eu acho que é algo que tem que ser ensinado desde a pós-graduação. Tanto que a gente tem uma disciplina de pós-graduação que é de comunicação científica, que é para mostrar a importância de você já ir... Quando você for aprender a gerar os dados, aprende também a apresentar eles de uma forma boa, né? Então, eu tenho vários exemplos para contar nisso, né? Mas eu vou contar só um, que o Rajesh, por exemplo, é um cientista fantástico. Ele era um pós-doc que trabalhava comigo lá nos Estados Unidos, né? E toda hora ele fala assim, cara, meu paper tá na mesa do chefe, não vai. E eu falei, cara, Rajesh, o que aconteceu, cara? Você já fez todos os experimentos 1000 vezes, já tá tudo lá, já. Os gráficos de barra já mostravam as diferenças. Aí ele fala, não, ele sempre fala que não tá pronto, aí fica pedindo outros experimentos. Aí eu falei, cara, deixa eu ver as figuras.
Aí ele mandou as figuras em PowerPoint lá, tudo desalinhado, tudo, né? Cara, juro, a única coisa que eu fiz foi pegar os gráficos, deixar tudo alinhado, botar o padrão de cor bonitinho, botar a mesma fonte para tudo, só estético, só isso. Aí mandei de volta para ele. Aí ele mandou isso pro chefe, aí o chefe falou assim, não, seu artigo está pronto, vamos submeter. Submeteu, foi para Science. Então, querendo dizer que eu não mudei nada, assim, o resultado. Só que quando o chefe olhou isso, viu as figuras, pô, qualidade de paper, cara, o cara falou, não, vamos publicar isso aí, né? Agora, se vê aquele negócio meio porco, assim, o cara fala, tô com preguiça de realmente ficar vendo o negócio. Então, inconscientemente, o próprio chefe não quer ver o trabalho. Imagina se um revisor, um editor vai querer ver, entendeu? Então, quanto mais você se preocupar com apresentar os seus dados de uma forma bonita e atrativa, maior a chance de você conseguir publicar também. Porque se nem o seu chefe quer ver, imagina um editor, né, um revisor. Então, esse trabalho que a gente quer mandar na semana que vem é isso também. O aluno, ele fez... Eu pedi para ele escrever lá a introdução, ele fez um monte de coisa assim que eu falei assim, olha, eu sei que você perdeu muito tempo escrevendo isso aí, cara, só que você concorda que você não está contando a história de uma forma atraente. Aí ele entendeu que a gente teve que fazer quase tudo lá para poder deixar de um jeito bonito. Mas o que eu quero dizer é que nós, cientistas, somos contadores de histórias. Então não adianta a gente achar que só o dado lá, o gráfico de barra, vai bastar para convencer alguém que aquele resultado é... Obviamente, daqui a 200 anos, alguém vai descobrir aquele trabalho daquele monge que ficava contando ervilha, só que o monge mesmo nem vai ter conseguido passar a mensagem, né? Então, a mensagem, o que eu digo é isso. Eu acho que a gente não pode negligenciar essa parte também de comunicação. Gente, mais perguntas? Eu queria fazer, posso fazer uma pergunta? Claro. Helder, eu tenho uma curiosidade em relação a esse uso de dados assim aberto. Quando você faz uma pesquisa como essa que você citou aí, que você compartilhou os seus dados de cálcio, né? De sódio, desculpa, sódio. Como é que fica do ponto de vista ético, né? Porque quando você desenvolve a sua pesquisa, você tem uma aprovação ética para ela. No momento em que você compartilha esses dados, você compartilha só esse dado, só essa variável, você compartilha um banco inteiro. Como é que fica assim né, o nome dos pacientes, a identificação Claro. casos? Como é que fica isso? Lídia, você tem toda a razão. Na verdade, eu não seria nem louco de dar um dado de terceiro, né, para terceiros que alguém me confiou, né? Então, esse dado que eu mostrei para vocês é um dado que a FAPESP botou em dado público, em domínio público. Então, eles tiveram que coletar o termo de consentimento, a ética, o que tiveram que fazer. Eles anonimizaram e eles colocaram em domínio público. E aí, quando eu uso esse dado, é a mesma coisa que eu passasse o link para o colaborador e falasse assim, olha, se você quiser, baixa desse repositório. Então, a única coisa que eu estou ajudando esses pesquisadores é o fato de eu ter limpado todo o banco, de eu ter calculado quando que a pessoa teve o teste positivo, para quando que está sendo medido o íon. Então, nesse sentido, a gente está coberto em termos éticos, porque a gente não está dando dado pessoal e não está terceirizando, dando dados privados, né? Isso requer uma atenção grande de quem está fazendo estudo clínico de pedir autorização ética para isso, né? Porque, assim, sabe, isso é um problema muito sério. Gente que começou isso, sabe, tem coortes lindas de 10, 15, 20 anos, mas, assim, não previu que ia compartilhar os dados e agora você tem todo, mas você não pode fazer, sabe, você não pode usar isso, sabe, tem 1000 reusos possíveis, mas você não previu no seu termo de consentimento 10 anos atrás. Exatamente. Isso tem que estar previsto já quando você coleta o TCLE, então, do paciente, que vai ser de domínio público futuramente, pode ser. Pois é, Lígia, mas eu concordo. E eu estou vendo vários... São vários desafios, né? Porque é muito difícil você prever, por exemplo, dados de mobilidade. Quem sabia que ia ter celular, né? 15 anos atrás, que todo mundo ia ter um celular com história de localização marcado. A gente teve que pedir, comitê de ética e tudo mais. Então, tem várias coisas que seriam maravilhosas se a gente pudesse olhar para trás e reanalisar sem ter que ir atrás do adendo, né? Porque justamente era um uso que não estava contemplado no início, porque justamente você não tinha como pensar nessa hipótese antes. Mas eu concordo que a gente tem que ter muito cuidado em usar dados pessoais, né? Então, Ok, era uma curiosidade. Obrigada. Gente, mais perguntas? Bom, depois dos projetos de vocês, onde é que a gente vai ficar sabendo
foi para frente? O que A gente tem um canal no Slack ali, se você quiser entrar, a gente está discutindo por lá e tal. A gente deve manter, enfim, no final a gente deve fazer. A gente tem a página USF, que por enquanto está pública, né? A versão, então assim, vai ter, enfim, em algum lugar vai, pelo menos assim, o resultado imediato das 2 semanas vai estar. Agora, claro que, sei lá, a gente espera que as coisas continuem em 2 semanas, nada acaba em 2 semanas de verdade, né? Então, assim, a gente gostaria que as coisas continuassem depois, mas a gente não tem como, a gente não tem gerência sobre isso. Não, se vocês quiserem continuar e até convidar outras pessoas, inclusive do laboratório, o Thiago tem autorização para botar outras pessoas para terminar também alguns projetos que vocês acharem que vale a pena continuar até publicar essas coisas. Beleza. Não, acho que sempre vale, assim, claro, depende das pessoas aí e tal, também não tem como ficar... Não desanima não, pessoal. Faz até o final aí, porque o mundo precisa. Mas, é um bom treinamento também. Não. Mas, bom, se ninguém mais se disponibiliza, então, pô, Helder, muito obrigado pela palestra aí e tal, pelo seu tempo. Thiago, obrigado por ter feito esse contato, assim, só foi, acho que... Não, eu que agradeço, pessoal. Valorizou o evento, assim, e tal. E vamos ficar em contato. Se você tiver, sabe, a coisa de... Se tiver interesse, falar com a gente também nessa coisa de formação de professores e tal. Acho que parece divertido, assim, e tal. A gente pode trocar uma ideia. Não, com certeza. Depois que eu vou conversar com o Thiago longamente para ver como é que foi a experiência, os projetos e qualquer coisa a gente está à disposição aí. Tá bom, pessoal? Beleza. Então tá. Gente, 5 minutos de pausa. Obrigado, Helder. E a gente volta daqui às 2h45 aí e tal, então em 6 minutos, para o Thiago e o Kleber dar uma palavrinha sobre o trabalho remoto, etc e tal, e depois a gente vai para as reuniões em si e tal. Pode ser? Então, 5 minutos de intervalo e voltamos aqui daqui a pouquinho. Depois a gente vai ter que espalhar para o Meet, né? Mas por enquanto a gente fica aqui. Até mais. Está no ar, então... Estamos voltando aqui e, Thiago, quando você vai começar, basicamente a ideia de novo, assim, falar, nem todo mundo, a gente trabalha bastante online, assim, tal, talvez, sei lá, mas tem pequenas coisas que acho que ajudam, assim, e para quem não está acostumado, acho que isso é bastante gente aí e tal, acho que tem ferramentas e tem princípios gerais aí que são importantes seguir, então a gente botou o Thiago e o Kleber, que tem estudado o tema aí e tal, para falar um pouco sobre isso, acho que pode ser bem útil aí e tal, os grupos que estão começando a trabalhar agora. Show, valeu, Lavo. Então... Realmente, com a pandemia, né, começou todo mundo a trabalhar mais remoto do que trabalhava antes e isso serviu para repensar várias coisas, né? O Olavo mencionou das ferramentas e a gente tem essa toolbox do evento, né? O Slack, o Google Meet, o Gather, que funcionou menos legal do que seria interessante, mas só que essa toolbox não basta, né? Não adianta conhecer as ferramentas porque você trabalhar de forma remota, né? Você tem novos desafios que são criados, que surgem, que a gente precisa de alguma forma trabalhar com eles. Tem aprendizados sobre isso, né? Existe um aprendizado necessário para você trabalhar de forma eficiente, produtiva e feliz em casa. E nem sempre a gente se planeja para isso, né? Você vai fazendo uma coisa em cima da outra, vai chegando e isso é perigoso, né? Se você vai montando na pressa, você pode falhar em preencher alguns buracos, algumas lacunas que precisam ser preenchidas. Essas novas dinâmicas de trabalho remoto quebram algumas regras tácitas, algumas regras implícitas que a gente tem num trabalho, num convívio social, que agora elas precisam ser pensadas, elas precisam ser discernidas e colocadas, né? E um conceito-chave, que é um conceito que o Kleber bate bastante quando a gente conversa sobre isso, que é o conceito da assincronia. Então, o trabalho presencial ele é síncrono, é ao mesmo tempo, tá todo mundo ali junto, sincronizado, trabalhando. Quando você está online, você não pode nem pode desejar ter uma sincronia o tempo todo. A gente está assíncrono. A gente vai pensar em como lidar com cada pessoa com o seu tempo. E aí tem 3 princípios interessantes de conversar aqui, que é o princípio de planejamento, documentação e comunicação, que são importantes. Eu não vou abordar nessa ordem, eu errei a ordem no slide. Mas o planejamento vai ser realmente o primeiro. Como vocês podem ver na imagem, os horários flexíveis é a coisa mais importante. Então, nesses horários flexíveis, quando você tem uma equipe ali, você precisa planejar, a gente precisa planejar o projeto, esses projetos que a gente vai desenvolver nessas próximas semanas, tendo em consideração que nem sempre vai estar todo mundo disponível, certo? Então, tem gente que vai precisar fazer uma coisa no meio da semana, o pessoal está em casa, tem gente que tem filho, tem gente que gosta de lazer também, que não gosta só de trabalhar o tempo inteiro. Então, é muito importante considerar esses horários flexíveis
e avisar o grupo da sua disponibilidade. Então, vamos dizer, eu estou num grupo de 5 pessoas, é importante que eu deixe avisado que amanhã eu não vou poder trabalhar porque é o dia que eu tenho que fazer faxina na casa, ou qualquer coisa assim. Então, esses avisos, eles são essenciais para o grupo, né? Então, planejar a comunicação, planejar as datas de se encontrar, como se encontrar. E tem um princípio que é da Wikipédia e que, sei lá, para quem não sabe, eu edito bastante Wikipédia, é uma atividade que eu faço diariamente, e a Wikipédia é o maior trabalho remoto que existe na face da Terra, e eles passam uma mensagem para quem quiser editar, que é a mensagem do seja audaz. Do inglês é o be bold, né? E a ideia do seja audaz é que, assim, quando você tem um projeto que várias pessoas trabalham em vários lugares, você não vai poder pedir autorização de outras pessoas o tempo todo. Então, às vezes é necessário que você simplesmente faça. Faça e documente alguma coisa, seja pequena. Não sei como resolver esse pequeno... Você ter uma autonomia para ter essa audácia de fazer mudanças pequenas que não são disputáveis, ela é importante para o trabalho seguir, né? E aí, legal. Então, é importante que você planeje os seus horários, suas coisas em relação à sua equipe, mas é importante que você planeje também em relação à sua casa. Então, você está num ambiente de trabalho que não é um ambiente de trabalho, é um ambiente de casa. E isso tem desafios, né? Um dos desafios é que, frequentemente, num laboratório, num escritório, de certa forma, implícita ou mais explícita, coisas como uma boa cadeira, um computador, um ambiente de trabalho já foram pensadas. Na sua casa, isso nem sempre foi pensado, especialmente se você mudou agora rápido de um sistema de laboratório para um sistema de casa, assim. Então, uma coisa que é essencial no trabalho remoto é você ter um ambiente que você consegue trabalhar. É óbvio, né? Mas é uma que a gente não pensa. Então, algumas coisas como você ter um teclado externo que você consiga ficar numa posição ergonomicamente razoável, como na imagem também. Você tem um apoio de costas para você não cansar. Você tem um computador que está na altura da sua vista, assim, que você não vai ficar com a coluna torta. E essas coisas são pequenas, mas fazem toda a diferença. E tem uma coisa que o GitLab, que é um manual externo, enfim, é uma empresa que tem trabalho remoto, fala, é que às vezes você está numa casa que você mora com outras pessoas, você tem sua família, e tem um momento que você quer só trabalhar. Você não, naquele momento, você quer anunciar para todos que está trabalhando. E eles têm essa coisa do chapéu de trabalho, que você coloca um chapéu na sua cabeça, e assim, se eu estou com um chapéu, não falem comigo, por favor, que eu estou concentrado. Isso é uma das formas possíveis de você anunciar para os seus conviventes que você estará ocupado. Então, comunique-se com a equipe, comunique-se com as pessoas em casa. A comunicação em equipe, ela é uma interação social, mas quando se trabalha remoto, as interações sociais e as interações de trabalho precisam ser bem discernidas. Porque se elas se misturam, algumas coisas começam a dificultar. Você começa a criar estresses, você começa a criar ineficiências, e isso fica meio ruim. Então, o Gather, por exemplo, é uma dessas ideias de uma interação intencional, um momento que a gente está junto para interagir. Se a gente está junto, precisa ter um motivo, né? E esse motivo pode ser resolver um problema específico ou ter uma interação. Então, uma ideia legal é, por exemplo, você fazer uma videochamada para um jogo, sabe? Você marca todo mundo de jogar, não sei, Gartic online e você junta o pessoal do grupo para você ter essa interação de propósito. Não jogos tipo Eu Nunca, jogos que sejam pertinentes para o ambiente de trabalho. E uma ideia interessante que o GitLab passa, e que eu acho super produtiva, inclusive no Hack Week, é que às vezes você tem que fazer coisas chatas. Tipo, eu tenho que botar coisas numa tabela, tenho que ficar corrigindo o nome numa tabela. E aí, isso é o tipo de coisa que você faria e conversaria com alguém do lado. Então é interessante, às vezes, nessas coisas chatas, você falar para o seu amiguinho, seu coleguinha, vamos fazer um coworking virtual? Então vocês botam a chamada no fundo e ficam fazendo a coisa chata e de vez em quando fazem um comentário e tal. Então, tem formas de criar essas interações de forma intencional que são interessantes. Bem, além desse planejamento, de planejar como você vai interagir e organizar, a comunicação em si é muito importante. Então, como eu falei, deixar avisado quando você está disponível, quando você não está disponível. Se você tiver algum imprevisto, avisar, cara, amanhã o pessoal vai fazer uma obra aqui no vizinho e eu não vou conseguir trabalhar. Beleza, avisa, é importante, né? Um princípio interessante do GitLab, que o Kleber botou bem claro no guia lá, é o princípio de todo mundo estar dormindo. Então, se você vai fazer alguma coisa,
você tem que pensar que todo mundo está dormindo, a menos que você tenham marcado de estar acordado. Você vai mandar uma mensagem no Slack que seja mais permanente, alguma coisa, enfim. E a comunicação virtual, às vezes a gente perde os nuances de linguagem. É fácil você ser grosso por mensagem. Eu sei bem disso, enfim, por várias experiências diversas. E aí, uma dica, que é uma dica oficial, é uma dica de você usar emojis nas suas conversas. Então, eles criam sensações de proximidade e provavelmente você quer ser simpático quando você fala alguma coisa. Então, você pode usar esse artifício do emoji para evitar conflitos. Bem, existem vários tipos de comunicação. A gente não pensa sobre isso, mas quando a gente está num trabalho remoto, é muito fácil a gente comunicar a coisa certa pelo lugar errado. O WhatsApp, ele serve para comunicações formais rápidas. Então, quero fazer uma piada, quero fazer um meme, quero falar, sei lá, fazer uma fofoca sobre alguma coisa, o WhatsApp ou avisar, a reunião começou, sei lá o quê. WhatsApp é bom. Mas se quiser mandar um contrato, por exemplo, você não vai mandar o contrato para uma pessoa no WhatsApp, você vai mandar ele por e-mail. Então, coisas formais, né, um certificado, por exemplo, da Hack Week, a gente provavelmente não vai mandar para o WhatsApp. A gente provavelmente vai mandar por e-mail. Eu espero. E aí o Slack, ele está ali como um canal de diálogo que ele é para uma conversa meio que intermediária, uma conversa que você vai querer ver depois, que você quer que as pessoas vejam depois, né? Uma coisa que eu quero falar, mas que é importante que ele fique registrado. E as reuniões, né? Reuniões são um tópico à parte, especial, porque reuniões são perigosas. Porque se você marca muita reunião, você desgasta a equipe, você desgasta as pessoas. Reuniões são intensas, são trabalhosas. E cuidado com reuniões, sempre. Reuniões por vídeo são um último recurso, né? Você marcar uma reunião por vídeo, você admitir que você falhou em organizar as coisas pelo WhatsApp, pelo Slack e por outras formas. 2 segundos, correio aqui. Opa, tô ocupado aqui, cara. Depois eu tô bem reunião, beleza, valeu. Então, esse tipo de coisa acontece, né? O cara é um cara que vem de saco de lixo aqui, enfim. Então, cuidado com reuniões, e reuniões por vídeo devem ser um último recurso, até porque as pessoas podem ter imprevistos que atrapalham esse tipo de reunião. Então, é legal que sejam planejados com muito cuidado. E se você tiver que fazer uma reunião, essas reuniões têm boas práticas, tem boas práticas de reunião. Então, faça uma pauta, então, defina aquilo que você quer discutir nessa reunião e anote aquilo que você discutir na reunião. Isso é importante para você não se perder, para você deixar efetivo e, bem, você conseguir sobrar mais tempo para você fazer outras coisas que você quer fazer. Ou sobrar mais tempo para vocês interagirem intencionalmente. Horários de início e fim são importantes para reuniões de trabalho. E, geralmente, é bom você planejar para um horário de final e terminar a reunião antes. Você termina a reunião antes e sobra um tempo ali para a pessoa ir para a reunião seguinte ou, sei lá, conversar e falar sobre a vida. Sobre documentação, como a gente está num evento aberto, que as coisas vão ficar para sempre, é importante que elas sejam documentadas. Então, as ideias são parte do seu resultado, são parte do nosso produto. Então, é importante documentar as ideias, é importante documentar os conflitos, é importante documentar as coisas que a gente quer que sejam conhecidas por outras pessoas do nosso grupo ou de fora do grupo, né? Para isso, a gente tem o ASF, que é essa plataforma para colocar dados, colocar muitas coisas, que tem uma wiki também. A gente vai, ao longo dessa semana, a gente vai apresentando mais a plataforma, mostrando como usar e guiando nisso. Mas é basicamente isso. A documentação tem que viver, há de viver, e precisamos ter esse compromisso com a vida da documentação para o futuro, porque, né, isso é o que vai ser levado. Tá. Legal. Isso eu queria falar sobre o trabalho remoto no geral. Agora eu vou falar sobre o trabalho remoto na Hack Week. Bem, esses projetos, você tem grupos, a gente vai estar auxiliando, mas a gente não vai estar supervisionando. A gente não é chefe, não vai mandar em nenhum projeto, certo? Mas é legal que os projetos, então, mesmo que eles sejam auto-organizados de uma forma organizada. E aí, uma dessas ideias de auto-organizar de forma organizada é você ter, em cada grupo, 2 pessoas, cada uma com uma função muito específica. Uma pessoa de gerente e uma pessoa de porta-voz. O gerente é só quem vai organizar os entregáveis. Tá, a gente vai fazer isso, isso, isso. Então, seria legal se você fizesse essa coisa, se você fizesse essa outra. Então, alguém para organizar dentro do grupo. É importante que tenha uma pessoa para fazer isso, que é aquela velha história de que cão com muito dono morre de fome.
é um dos ditados que valem assim para a vida real. E o porta-voz é a pessoa que fica encarregada de comunicar com a comissão e comunicar com os outros grupos. Então, é simplesmente tipo, alguém tem que falar alguma coisa com outro grupo. Beleza, não precisa ficar decidindo. O porta-voz é a pessoa que tem esse encargo. Legal. Mas essa é uma sugestão que é boa. Eu pessoalmente acredito que ela seja boa. Legal. Sobre a Hack Week, uma coisa que a gente queria ter falado antes, mas a gente esqueceu de falar, era sobre como os trabalhos aqui podem virar coisas reais, né? O Helder falou agora antes de que é importante levar até o final de alguma forma. Só que nem sempre vai virar um artigo científico completo e nem sempre vai virar uma empresa enorme que vai viver para sempre. Então, existem saídas de meio caminho para esses projetos terem resultados positivos, né? Uma ideia é o The Journal of Brief Ideas, que é um Journal of Brief Ideas, que você consegue publicar ideias curtas. Então, até 200 palavras, eu acho. Não 200 caracteres, isso seria um tweet. Mas você pode publicar... Então, ideias do projeto já podem ser publicadas. Existem... O Biohack Archive é uma ferramenta só para se publicar pré-prints de hackathons. Então, é um lugar muito legal para a gente pensar em colocar um projeto ali. E existem vários projetos, várias coisas, mas o importante é pensar nas saídas do projeto, né? Você precisa pensar no que ele vai levar para frente. Enfim, era isso. Eu dei uma corrida aqui para a gente conseguir fazer num tempo rápido e discutir melhor agora de tarde os outros trabalhos. A Bíblia do Trabalho Remoto, que foi construída pelo Kleber com alguma ajuda minha, está disponível na OSF. Esse link resumido aqui do bit.ly/Thiago e Kleber. E vocês podem encher o saco de Thiago e Kleber sobre isso e sobre as diferentes coisas de trabalho remoto durante essa semana. E é basicamente isso. E bom trabalho pra gente, galera. Falou. É isso. Tá. Gente, perguntas, comentários? Enfim, achei muito bom. Achei que, enfim, todos os meus colegas de trabalho mereceriam, sei lá, vou convidar vocês para dar essa palestra no meu departamento, assim, e tal. Porque as pessoas não entendem. Eu sei, cara, são coisas muito simples, assim, e tal, mas, assim, é muito longe, é muito duro como pessoas do mundo real não entendem muito, sei lá, enfim, praticamente sobre reuniões, não sei o que e tal. Eu não sou melhor, quer dizer, o Kleber vai me criticar e o Thiago vai dizer que a nossa reunião de hoje de manhã foi inútil, assim, mas... Mas, enfim, acho que parar para pensar nisso é importante, né? Enfim, estou muito feliz de ter incluído isso. Assim, tá? Eu acho que são coisas tão óbvias que elas são esquecidas, né? Enfim, tipo aquele princípio do autoajuda, né? Tem um clássico do autoajuda que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que ele fala, não, você deve sorrir. Se você sorrir, as pessoas vão gostar mais de você. Mas, tipo, puta, por que eu tô lendo isso, né? Mas você se lembra de sorrir, sabe? Enfim. Whatever. Espero que tenha sido útil para alguém aí, galera. Não sei se o Kleber quer adicionar alguma coisa, ou comentar, ou fazer algum ponto. Estou feliz com a versão apresentada do texto. E você se deu pouco crédito pelo texto, né? Metade das palavras são suas, assim. A gente escreveu colaborativamente num documento e depois eu só organizei isso. Eu não gosto de crédito, acho ruim. SC BY. Tá. Gente, se ninguém tem mais nada para adicionar aí, a gente pode quebrar agora e voltar umas 13h10 na sala de reunião. A gente anunciou por aqui, pelo WhatsApp, por tudo. Então, enfim, 13h10 a gente se encontra nas salas respectivas. Procurem os projetos que interessam vocês e a partir dali a gente vai tentar, enfim, discutir para ver se o projeto vai vingar mesmo e formar os grupos. E a gente espera que a gente consiga fazer isso até o fim da tarde. Obrigado, gente. Até mais.